Remédio prescrito por um cirurgião plástico, ginecologista, endocrinologista, oftalmologista. O Profissão Repórter de hoje faz uma constatação. O que mais vende aqui na farmácia é remédio para ansiedade? Acho que é uns 40% do faturamento da loja é calmante, né? Existe um exagero de receitas desse tipo de remédio? Eu acho que eu vejo que sim. E mostra o perigo do uso exagerado de remédios controlados. Eu sou mais forte que isso. Então eu tenho que largar isso. A história de Antônio A minha mãe, ela pegava e dava um pedacinho de calmante pra gente. e a luta para tomar meio comprimido a menos. Pediria, sabe, humildemente para vocês entenderem, tá? Que eu queria ficar sozinho. A mistura de remédio e droga. São os famosos rebits, né? Misturado com álcool. Eu fui usuário de crack durante uns 10 anos. Crack? Eu cheguei a 78 quilos. Eu conheci enfermeiros, eles roubavam e eu conseguia cocaína e eles... Faziam uma troca. Faziam uma troca. E os profissionais de saúde que hoje tentam se livrar do vício. Posso pensar assim, né? Como eu vou colocar um profissional perto de um objeto que fez mal para a vida dele? Pode ser da minha vontade tomar um medicamento desse, mas não é minha necessidade. E me contrariar. Consigo. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Quero te apresentar uma pessoa que foi muito importante na história do Profissão Repórter. Bom, lindão? Há 5 anos conheci a Esmeralda, jornalista. Acho melhor a gente pegar as imagens, show. Eu gosto de fazer poesia e samba. Há 15, a menina que tentava largar o crack e a rua. Hoje ela junta essas duas experiências para nos ajudar nessa reportagem. Então, Esmeralda, você veio sugerindo essa pauta faz muito tempo, essa reportagem. Eu fui percebendo que havia dependência química entre os médicos e também muitos médicos fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, clínicos, cirurgiões, dentistas. Como é que você conseguiu convencer as pessoas a conversarem conosco? E fui convencendo que é importante eles falar a experiência de vida deles, justamente para ajudar outras pessoas, principalmente da área da saúde, né? Bom, então a decisão de vocês é não mostrar o rosto. Não tem como vocês colocar uma touquinha e um negócio no rosto, que aí não ajuda. Não aparece o rosto de vocês. Eu fui usuário de crack durante uns 10 anos. Crack? Eu cheguei a 78 quilos. A sua profissão facilitava o consumo? Teve influência ou não? Eu, por exemplo, eu pegava receitava algumas coisas, comprava na farmácia para passar para o traficante, essas coisas assim, logicamente facilita, né? Até hoje, eu olho o médico, parece que eu estou vendo Deus. Sei. E depois que eu fui tendo amigos médicos, eu fui percebendo as fragilidades deles. Dependente químico não tem profissão, ele é um dependente químico, não importa. O dono da clínica também quer falar. Ele está me informando aqui, Felipe, o Antônio, que ele vai dar entrevista sem botar uma máscara. Que interessante a sua decisão. Eu já não vinculo mais a minha pessoa ao que aconteceu. Uma que já faz um tempo grande, um espaço de tempo bem grande. Já são quase 12 anos sem uso. Sem uso, 12 anos. Você era usuário? Eu era usuário. De que coisa? Eu fui usuário de codeína, né, que é um sucedâneo da morfina, que é usado hospitalarmente, é um analgésico potente. Codeína, chama? Codeína. E fui usuário de cocaína também, durante muito tempo. Todos dois em forma injetável. O acesso à codeína para você era fácil ou como é que era? Eu conheci enfermeiros, eles roubavam e eu conseguia cocaína e eles... Faziam uma troca? Faziam uma troca, faziam um escambo. E você conseguia trabalhar normalmente com o uso? Isso não interferia na sua habilidade profissional? Tanto interferiu que eu fali, né? Eu
Porque eu perdi tudo, a minha história recomeça há 12 anos atrás. Hoje ele trabalha para reparar os danos que provocou. Eu trago comigo essa certeza que eu tenho uma dívida grande ainda para ser paga. E para ajudar outros dependentes químicos em recuperação. E eu recordo muito da minha fase de recuperação, que eu não tive ajuda nenhuma. E eu vi a possibilidade de poder ajudar um companheiro que estava com vontade de se recuperar também, por que não? Do mesmo jeito que o dentista dedica parte de seu tempo. Vamos embora. Assumir a sua outra atividade. Exatamente. O Gilberto também é terapeuta. Você mora sozinho? Não, moro com a minha irmã e com a minha sobrinha, por favor. Com licença, hein? Eu até estou preparando um café pra gente. Antônio sabe que viemos aqui para conversar sobre o abuso de remédios. No caso dele, calmantes. Essa nossa conversa, essa entrevista, conversar sobre remédio é ruim, assim? Eu acho que se eu estou falando é porque eu estou passando. E eu acredito que tem muitas pessoas que estão passando, mas não têm a coragem de falar. Antônio e os irmãos começaram a tomar calmantes ainda na infância. Desde criança, quando meu pai chegava bêbado, ele batia na minha mãe. Então a minha mãe, ela pegava, dava um pedacinho de calmante pra gente, pra não ver a briga, né? Aí você ficava meio tonto e ia dormir. Você teve experiência com outras drogas, né? É a mesma coisa, a pessoa que é viciada em cocaína. Que nem eu fui, 5 anos. Eu queria cocaína. Todo dia eu tinha cocaína. Maconha também, todo dia eu tinha maconha. É a mesma coisa, o remédio, eu tenho que ter o remédio todo dia. Antônio chegou a tomar 10 comprimidos num dia. Chegou num ponto que eu vi que a minha mente é aberta, a mente de todo mundo é aberta. A minha mente começou a se fechar. A minha mente ficou preguiçosa. Assim, vamos dizer, preguiçosa, porque ela ficou lenta. Até para ler tarde na TV, o que passa de filme, tá lenta a minha mente. Foi quando eu resolvi falar, não tá legal. Há um ano, ele tenta reduzir os calmantes. Onde que você guarda os seus remédios? Tá no meu quarto, né? Você me mostra? Não. Por que não? Tá guardado. Eu pego. Mas você não gosta de ficar mexendo, é isso? Não. Eu pego pra você. Se tiver algum motivo, você me fala, assim, Guarda perto da cama? Pode sentar. Então, daqui a 2 semanas, a meta é diminuir de 3 caixinhas para 2 caixinhas. Ao invés de 2 comprimidos por dia, 1 comprimido e meio antes de dormir. Que seria 45. Que dá 1,5, né? Se fazendo as contas, vai dar 45. Né? E aí vai diminuindo de 2 para 1,5 até parar. Até parar. Quanto tempo você acha que vai demorar para parar? Eu não... Olha, aí depende muito da minha vontade, muito do organismo. Então, eu vou acompanhando você aí nessa sua jornada aí para diminuir os calmantes. À vontade, né? Eu não preciso mais usar droga para eu ver o que vai acontecer comigo. Aqui eu vejo todo dia. O dentista faz um trabalho voluntário em clínicas de dependentes de droga e de remédios. Aqui a maioria também prefere não mostrar o rosto. Quando eu foquei droga, eu não parei de usar. A minha maior questão não é droga. A minha maior questão sou eu mesmo, lidar com meus sentimentos, aceitar que a vida não vai parar só porque eu tô mal. Esmeralda, que me ajuda nessa reportagem, também quer dividir sua história. Para quem não me conhece, meu nome é Esmeralda, estou sem usar drogas fará 15 anos. Eu posso fazer uma perguntinha só antes do encerramento? Uma curiosidade aqui também relacionada com o nosso trabalho. Tem alguém que já fez uso de medicamentos lícitos ou ilícitos, por exemplo, tarja preta? Sim. Lá fora, eles decidem mostrar o rosto. 2 são profissionais de saúde. Duque começou com xarope. Uma dose excessiva dessa substância, ele causava uma sensação muito forte, parecida com ácido, com LSD. Marcelo com comprimido para emagrecer. Que são os famosos rebits, né? Misturado com álcool. Dá uma
Sensação de... parecido com a cocaína, entendeu? Te deixa elétrico, sem sono. Rodrigo misturava remédios já com 12 anos. Era moda, né, entre o grupo ali sair, adquirir essas medicações muito facilmente em qualquer farmácia e misturando com o álcool para ficar na brisa, para ficar no barato e curtir. Tive problemas sérios de saúde, como úlcera, por exemplo, por conta do uso desses xaropes. E qual foi a dificuldade para conseguir dar uma parada com esse consumo? A maior dificuldade é o chamado desmame, né? É quando você começa a fazer um processo regressivo na retirada da medicação. Então aí vem o processo de euforia, de ansiedade, sensação de vazio crônico, um desconforto absoluto. Faz 2 semanas que eu encontrei com o Antônio Sérgio, hoje é um dia bastante importante no tratamento dele. É a partir de hoje que ele tem que diminuir a dose de calmantes que ele toma todos os dias. Eu vou agora para o ambulatório aqui da Universidade Federal de São Paulo, que é onde ele faz o tratamento para esse vício. E aí eu queria saber como é que vai ser com ele, porque como eu te falei, eu sou o terapeuta dele, não sou um clínico. E aí eu combinei com ele que a gente não ia gravar absolutamente nada do nosso atendimento de fato. Vou deixar então vocês na terapia para não atrapalhar. Essa câmera vai ficar do lado de fora. Então. Antônio sai com uma receita nova. Terá que reduzir a dose de 2 comprimidos para 1,5 por dia. Eu acho que vai ser uma experiência interessante acompanhá-lo na farmácia, porque ele vai comprar uma quantidade menor, ele falou de uma dificuldade de encontrar. Eu acho que esse vai ser um momento aí mais delicado aí da volta para casa e do dia dele. Precisa mostrar o documento também? Precisa. Você costuma vender muito desses aqui por dia? Bastante. É que eu estou lutando para sair desse vício. Ah, tá. Então, o que ele causa, né? Ele causa dependência, aí é só o médico. O que ele pode fazer é diminuindo as dosagens para o senhor saindo aos pouquinhos, né? Com essa medicação. 10 em um dia. Nossa. O calmante que o Antônio toma é o mais vendido e o mais barato. Eu queria ficar com você hoje, pelo menos até você tomar o remédio. Acho que seria importante para a reportagem a gente poder acompanhar isso com você. E se a gente fizesse um outro dia isso? Por quê? Só por causa da bagunça? Não, é porque eu queria descansar mesmo, tá entendendo? E pediria, sabe, humildemente para vocês entenderem, tá? Que eu queria ficar sozinho. Aqui, onde nós estamos? Nessa clínica. Aqui é Vargem Grande, Vargem Grande Paulista. região da Grande São Paulo. Esmeralda me leva a outra clínica. Elker. Acabei encontrando meu amigo aqui, Elker. Esmeralda e Elker se conheceram quando estavam internados em outra clínica. A última vez foi março de 98. Elker é enfermeiro e está internado aqui desde janeiro. É uma luta diária contra isso, porque além do uso de álcool, cocaína e crack, eu também era fármaco. Fármaco? Fármaco dependente. Consumia remédios medicamentos? Junto com álcool, junto com outras drogas. No dia seguinte, voltamos para ver o trabalho de Elker. Ele é o voluntário que cuida dos remédios aqui na clínica. É que eu tenho que deixar trancada. É? Por que você deixa trancado aqui? Devido a alguns pacientes serem farmacodependentes, né? Então fica sob minha responsabilidade administrar os medicamentos e também cuidar da segurança dos medicamentos. Por exemplo, está aqui o Sr. Gilberto, eu venho aqui no copinho dele, que é do horário, e dou o remédio na mão dele. Para mim, que sou um leigo, não entendo das terapias, certo. Posso pensar assim, né? Pela minha ignorância. Como eu vou colocar um profissional perto de um objeto que fez mal para a vida dele? Pode ser da minha vontade tomar um medicamento desse, mas não é minha necessidade. E me contrariar. Consigo. Isso é importante para a sua terapia, então? Importantíssimo. Está perto do seu, entre aspas, inimigo. Sim, sim. Nessa atual caminhada, nesse tempo que eu já estou limpo, para mim já não oferece essa fissura. Sim, compreendo. Esse perigo, né? Vamos passar a chave de novo, então? Ali tem algum que também era de seu uso? Aqui? Aqui? É. O seu nome está aí? Não, parei de tomar remédio. Parou de tomar remédio? Parei. Há quanto tempo? 2 meses. É.
Na entrevista seguinte, Antônio nos pega de surpresa. São 2, né? São 2. Esse é o comprimido. Aí você vai partir ao Tomar meio. 1,5. Você está tomando 1,5 há quanto tempo? Desde quarta-feira passada. Tá fazendo diferença? De vez em quando eu sinto, fico um pouco agitado. Viro para um lado, viro para o outro, mas acabo dormindo. Dá vontade de tomar mais um pouquinho? Dá vontade, mas como eu tô no propósito de largar mesmo, tá entendendo? Então eu quero ficar nesse propósito de 1,5. Então, porque assim, eu aqui de pé eu consigo ver uma cartela ali. Aí é outro remédio. Outro remédio. Esse aqui é um remédio que eu tenho que tomar, tá? Que é o carbamazepina. Ah, pra... Inibir a vontade de você usar a droga, tá? Esse aqui é para depressão. Não lembro. Então tudo receitado pelo médico. Eu não tomo mais nada a não ser receitado pelo médico. Então eu quero ficar nesse propósito de 1,5, o que foi combinado. E eu continuar com a academia e continuar voltando no médico e continuar com a terapia. Você está quanto tempo parado? Já faz mais de 20 anos. Seu objetivo qual que é, Antônio? Meu objetivo é continuar na academia, praticar o esporte, voltar para o esporte, né? Para não ficar na rua, porque senão você acaba voltando para as drogas. Eu fiz taekwondo durante 10 anos, aí fiz um pouco de kung fu, capoeira e full contact. Aí eu fiquei mais nas drogas, né? Aí não tive motivação. O que eu te peço como profissional é que você realmente saia dessa vida por completo, e que nós podemos aqui fazer por você, nós iremos fazer, entendeu? Agora eu estou voltando para as minhas raízes. Eu tive acesso a uma série de receitas do período de um mês, fui para uma farmácia e comecei a ver essas receitas controladas para calmantes. Agora, trabalho de formiguinha. Em 3 horas, vi 200 receitas. Cardiologista, psiquiatra, neurologista. Aí o que eu descobri nessas receitas? Médicos de várias especialidades receitando esse tipo de remédio, o que me causou uma certa estranheza. Um remédio prescrito por um cirurgião plástico, ginecologista, endocrinologista. Quase metade dos calmantes de tarja preta desta farmácia não foi prescrita por psiquiatras, mas por médicos de outras especialidades. Médica nutróloga. Alergia aqui também, ó. Eu tenho os nomes desses médicos, tenho o CRM, tenho os contatos das clínicas. O que diz o Conselho Regional de Medicina é que não se pode divulgar as informações. Eles sugeriram que não vá? Eu sugiro que vá, porque eu acho que é uma informação relevante, ela tem uma utilidade pública, eu acho que serve também como um alerta. Que, olha, prescrever remédio sem necessidade, esse tipo de remédio, pode levar à dependência. Acho ótimo procurá-lo, sim. E aí saber por que eles estão fazendo isso. Qual é o lado deles disso, né? Qual é a explicação dele. No próximo bloco, a palavra dos médicos. A regra geral é que o uso seja restrito, pontual. E o número impressionante de venda de calmantes. E se ela não tomar esse remédio, ela não dorme direito. Visitei 22 consultórios médicos em São Paulo. Esse aqui é o consultório de uma ginecologista que receitou ansiolítico para ela mesma. Só me dá, por favor, fala com a Daniela. Tá bom, obrigada. Com licença. Tudo bem? Aí eu tive acesso numa farmácia a algumas receitas médicas. E entre essas receitas, eu vi uma que era da senhora, receitando para a senhora mesma. Então, eu acho que assim, a autoprescrição de um médico para ele mesmo não teria grandes problemas quando é um medicamento que eu mesmo prescrevo para os meus pacientes, né? Isso não tem nenhum problema ético. E há quanto tempo a senhora toma? Faz uns 3 meses, ou mais até, não sei, né? Que o tempo passa rapidinho.
Procurei também o Conselho Regional de Medicina. Quem me atendeu foi o doutor Mauro Aranha, que é psiquiatra. O indivíduo tratar-se de si mesmo não é uma figura que no Código de Ética esteja apontada como uma atividade não ética. Não é conveniente. O médico tem uma profissão bastante estressante, né? Com responsabilidades em relação ao outro, né? Que muitas vezes o oneram emocionalmente, né? No dia seguinte, tento falar com uma médica acupunturista que também receitou calmante para ela mesma. Disse que não vai receber você agora. Olá, com licença. Também procurei médicos de várias especialidades que receitaram calmantes para seus pacientes. Existe um exagero de receitas desse tipo de remédio? Eu acho que vejo que sim, há um exagero. Eu tenho aqui 22 endereços de clínicas. Vamos ver quantos médicos vão querer conversar comigo. São médicos de várias áreas: infectologista, cirurgião plástico, clínico geral, oftalmologista. Oi, será que agora ele... Falei com a secretária, ele não vai atender, não? Essa é a terceira vez que eu tento falar com esse oftalmologista. Então, elas foram embora, não sei o que aconteceu. Entendeu? Aqui fica um ginecologista que receitou um remédio para ansiedade para um homem. Olá, tudo bom? Boa tarde. Como vai? Eliane, prazer. Tem um segundinho para falar com a gente? Às vezes, o marido de paciente fica tão ansioso quanto ela. Por exemplo, o marido de pacientes gestantes, sabe, em questão de pacientes vem junto na consulta para ver uma paciente que está com câncer e fica super ansioso, o marido, até o filho, sabe? Então eles vêm junto na consulta e eu prescrevo realmente ansiolítico, tá? Aqueles mais fracos, não que fique dependente desse remédio. Mas ele é tarja preta e causa dependência, não? Sim, alguns sim, tá? Mas só durante um tempinho a gente dá sob verificação, mesmo sendo ginecologista, a gente dá sim. O médico de qualquer especialidade, ele pode receitar medicações de outras especialidades. Embora, se ele não tem um bom conhecimento sobre aquela droga e sobre as indicações daquela droga, ele deve se abster de receitar e encaminhar para um especialista. Que remédio para quê? Para ansiedade. Isso é para a esposa. Muito ansiosa. E se ela não tomar esse remédio, ela não dorme direito. Ah, é? É justamente quando você vai descansar a cabeça, é aquela hora que vem todos os problemas na sua cabeça. Passei um dia inteiro nesta farmácia e tentei conversar com todas as pessoas que chegaram com receitas de calmantes. Por que você começou a tomar esse remédio? Pela rotina do dia a dia. É mesmo? Isso. O que você faz? Sou jornalista. É mesmo? É. Eles ficam separados aqui, não ficam junto com os outros remédios, é isso? Não. Por quê? Porque, na verdade, eles são medicamentos de controle especial, então tem que ter retenção de receita, tá? Eles são medicamentos que podem causar dependência física e psíquica. Entre os medicamentos controlados, o calmante clonazepam é o mais vendido. Por ano, são mais de 10 milhões de caixinhas como essas vendidas aqui no Brasil. O que mais vende aqui na farmácia é remédio para ansiedade? Acho que é uns 40% do faturamento da loja. 4, 5, 6, 7, 8 receitas em 1h30 só aqui nessa farmácia de pessoas que vieram comprar remédio para ansiedade. Mais que antibiótico. Vende mais do que antibiótico? A Aline é psicóloga e toma ansiolítico há 2 meses. A introdução da medicação é tranquila, o problema é a retirada, porque dá tremor, a pessoa volta a ter um pouco de dificuldade para dormir sem a medicação e o uso prolongado traz muitos efeitos danosos para o organismo. Sua mão tá tremendo um pouquinho, é isso? Por causa da retirada da medicação. Eu estou tomando já menos. É muito perigoso. Tem que tomar com orientação médica, sim, e não pode brincar com esse tipo de medicação, não. Gostaria de conversar com o doutor Simão Reicher. A gente viu que na receita que a gente tinha, o sobrenome do paciente, ele era parecido com o seu.
né? Na verdade, igual. E foi um parente do senhor? Provavelmente. E o senhor se lembra desse caso? Não lembro. É muita gente. E como é que é para o senhor receitar para um parente? Como é que é? Não, quando é um parente distante, não vejo problema. A tendência do médico, quando vai medicar um parente, é de alguma forma, de catastrofizar um pouco, temer em demasia os sintomas, que os sintomas do seu parente pode levar a um agravamento do problema. Então, ele tende a ter uma mão, às vezes, até mais pesada, né, para medicar, temendo que o seu parente não melhore. Como é que é para o senhor receitar para alguém da família? É diferente? É um pouco constrangedor, mas é preciso receitar porque o caso exige. Eu fiquei muito curiosa quando o senhor disse que achava constrangedor. Eu ainda não consegui entender por quê. É duro ter que bater no próprio filho, né? É um constrangimento assim que é superado facilmente pelo fato de eu ser médico. Eu compreendo que a necessidade supera o constrangimento. Foi o senhor que fez o diagnóstico? Sim. Naturalmente, para evitar qualquer coisa, eu mandei num outro colega e que confirmou, né? A regra geral é que o uso seja restrito, pontual, que dure alguns dias, para situações de ansiedade no contexto de vida da pessoa, que tem que se resolver por si mesma ao longo do tempo, para que não se perpetue o uso do remédio. Então, quanto mais tempo a pessoa utilizar o remédio, maior a chance de contrair dependência. Se você tem dúvidas sobre os cuidados no uso de medicamentos controlados, entre no nosso site. O Dr. Tiago Fidalgo, da Universidade Federal de São Paulo, vai responder as perguntas. g1.com.br/profissão repórter. Até semana que vem.